Olá, rainha! Nesse vídeo eu vou ensinar para você 5 erros que você está cometendo e você não emagrece na menopausa. Se você está tendo problemas aí, há tempos vem tentando emagrecer, engordou, criou uma barriga que você nunca teve, esse vídeo é imperdível. Fica aqui comigo. Eu sou a doutora Vanderleia Coelho, sou médica multi-especialidades e ajudo mulheres a emagrecer de maneira saudável, dormir bem, vencer as dores e o cansaço para viver uma menopausa magra, saudável e viver de uma maneira plena. Afinal, são 30, 40 anos que tem pela frente para que você possa aproveitar a sua vida. Uma coisa é fato, a menopausa é um marco na vida de toda mulher, na sua, na minha, e seria muito lindo se realmente, não menstrua mais. Olha que coisa linda, nós não menstruarmos mais. Não tem mais cólica, não tem mais TPM, não tem que ficar comprando absorvente todo mês, 5, 7 dias do mês sangrando, não tem que tomar mais pílula anticoncepcional. Não seria tudo de bom? Seria maravilhoso. Então, essa parte é muito boa, mas a menopausa é além da questão reprodutiva. A menopausa ela é um marco. E eu coloquei aqui para você, o que acontece na menopausa? Os nossos ovários literalmente secam. Como assim? O que é secar? Nós temos um tamanho ovariano, quando nós somos mais jovens, que varia de 3 a 9 centímetros cúbicos se a mulher não usa anticoncepcional. Então é um ovário mais ou menos assim, ok? Redondinho, bonitinho. E a partir dos 40 anos, o ovário vai perdendo a capacidade dele de produzir os hormônios. Quando ele perde essa capacidade, ele vai ficando inativo, e isso é o que eu falo de atrofia, de secar, ou seja, ele sofre um processo de involução, e isso é irreversível. Então, quando muitos te falam que a menopausa passa, é uma grande mentira, uma grande balela. A menopausa não passa. Uma vez na menopausa, para todas nós terráqueas, para toda a vida na menopausa. Então, tenha em mente que a menopausa é irreversível. E qual o resultado da menopausa, além da questão reprodutiva? Ou seja, que a mulher se torna infértil. A outra questão que nós temos aí como desafio nossos próximos 30, 40 anos, esse aqui, O secar do ovário traz o que como consequência? O desequilíbrio dos nossos hormônios. E aí tem duas situações. Seja de maneira indireta, ou seja de maneira direta, a nossa orquestra hormonal entra em desequilíbrio. E o que eu quero dizer para você quando eu falo de maneira direta? De maneira direta são os próprios hormônios que o ovário produz que vão impactar no nosso metabolismo, que vão impactar na saúde dos órgãos e que vão trazer efeitos. Quais são esses hormônios que impactam de maneira direta? A queda da progesterona, a queda do estrogênio e com um terceiro nessa lista, a queda da testosterona. Isso de maneira direta. E de maneira indireta é um efeito dominó, afinal nós somos uma orquestra. Então, imagina que os ovários são os violinos e os violinos não estão mais funcionando. E vai impactar em que outros hormônios? Então vamos imaginar que a insulina produzida pelo pâncreas é um violoncelo. Vamos imaginar que a tireoide é uma bateria, que as glândulas adrenais são um tambor. Então, cada glândula é uma peça dessa orquestra hormonal. Então, quando nós começamos a pensar no efeito dominó, um problema vai reverberando em todos os outros problemas. Por quê? Porque o nosso corpo não funciona isolado, porque o nosso corpo ele funciona em sintonia. Então, não dá para dizer e isolar o desequilíbrio hormonal da menopausa. Tem que entender que nós entramos em desequilíbrio como um todo, seja dos nossos hormônios, alguns deles que eu estou citando aqui para você e eu vou repetir: o estradiol, a progesterona, a testosterona, o cortisol, os hormônios da tireoide, a insulina. Eu ainda estico mais que tem outros hormônios envolvidos. Tem a leptina, que é o hormônio da saciedade, tem a grelina, que é o hormônio da fome, a melatonina, que é o hormônio responsável pelo ciclo circadiano, o GH, que é o hormônio de restauro. Então, todos esses hormônios são impactados. E, além dos hormônios,
nós temos um impacto, um desequilíbrio dos nossos neurotransmissores. E o que são os neurotransmissores? São substâncias que conectam as nossas células neuronais, fazendo com que aquela função, principalmente do nosso estado mental, aconteça. Quais? Por exemplo, a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Na verdade, não é um hormônio, é um neurotransmissor, mas é conhecido como hormônio da felicidade, que te deixa bem, que te deixa animada. A dopamina, que é um outro hormônio relacionado à nossa motivação. A noradrenalina, que é um hormônio que te dá pique, que te dá energia, que te move para ação. As endorfinas, que são hormônios do bem-estar também. O GABA, que é um neurotransmissor que te deixa relaxada. Ou seja, como consequência da menopausa, interligando, porque ela está interligada, nós entramos em desequilíbrio hormonal, e isso é algo muito relevante, muito importante, que é o primeiro que você tem que saber para você compreender em que fase você está, para você entender até uma parte dos sintomas que você está apresentando, de onde eles estão vindo. Porque se você parar para pensar agora, o que mudou no seu corpo, na sua rotina, na sua parte mental, o que mudou nessa fase da menopausa e do climatério? Muita coisa vem mudando, só que como vem mudando progressivamente, o que acontece? Você vai se adaptando. E como você não conhece o teu corpo, como você não conhece a tua fisiologia, tudo que você faz, ou tudo que alguém está falando que funciona, ou até o médico que te ajuda, ou até o nutricionista que te ajuda, tudo que você vai aprendendo e aplicando não dá certo. Então você continua como se fosse um bater na mesma tecla, como se fosse um chover num molhado. E aí você não entende o que está acontecendo. Por isso que agora eu te trago esses erros que são fundamentais, mas antes você tem que entender o que está acontecendo nesse seu corpo, o que é que você está vivendo, que você está numa nova fase. E um grande problema que eu vejo nisso tudo, e eu te entendo como mulher, é que como a menopausa vem para todas as mulheres, diz-se o seguinte jargão, que é normal, né? Que é assim mesmo, que você tem que adaptar, tá errado, rainha. Tá muito errado. Se vem todo um desequilíbrio hormonal, o que nós temos que fazer é tomar todas as ações, né? Para entender que vai ser até o primeiro erro que eu vou te falar. Eu vou entrar nos erros agora e te falo, mas você tem que entender primeiro o que está acontecendo. Então vamos começar lá e direto ao ponto te falando dos erros. E o primeiro erro é o seu desequilíbrio hormonal é ignorado. É ignorado pelos profissionais que cuidam de você, seja o seu médico, ou seja a sua nutricionista. Então, profissionais que infelizmente podem ser muito bons, mas eles não estão preparados para a fase da menopausa e climatério, e ignorado por você. E por que ignorado por você? Porque ninguém te preparou para uma nova fase da sua vida. Da mesma forma que você foi preparada pela sua mãe, a sua mãe foi preparada pela sua avó, você preparou a sua filha para entrada na adolescência, onde é uma nova fase hormonal, onde tudo muda, onde vem a menstruação, onde vem a cólica. Então a mãe senta com a filha e explica, vai acontecer isso com você, mas tá tudo certo, vamos ver como é que fica todos os meses. E aí a vida segue. Da mesma forma que você foi preparado ou preparou a sua filha para maternidade, para gestação, para amamentação, então uma outra fase da vida da mulher. Seja a entrada na adolescência, seja a entrada na gestação, a mulher é preparada para essa. Mas agora eu te pergunto, quem que te preparou? Quem nos prepara para a fase da menopausa e do climatério? Ninguém. Eu, como uma médica ginecologista, eu tive que estudar muito além para entender toda essa nossa fisiologia, porque eu também passei por isso. Lá com os meus 40 e poucos anos, eu comecei a sofrer, a sentir na pele, sem entender o que estava acontecendo comigo. Por quê? Porque tudo que me ensinaram dentro da ginecologia tradicional é que era isso aí, que eu ia viver isso e tá tudo bem. E eu lembro o quanto que eu sofri com o desequilíbrio hormonal. Mas esse, rainha, é o primeiro grande erro. A ignorância sobre a fase da menopausa, a ignorância sobre o desequilíbrio hormonal. Então você tem que entender o seguinte, vem o que eu coloquei aqui para você, o desequilíbrio, e que esse desequilíbrio é irreversível. Quando o teu ovário seca aqui, que ele não funciona mais, você tem a queda do teu principal hormônio, que é o estrogênio,
Antes dele já caiu a progesterona e vai cair um outro hormônio que é a testosterona. E quando cai a progesterona, que é o primeiro que cai, já começa a afetar o teu sono, já começa a afetar o teu humor, e você nem sabe de onde vem, por que o teu sono vem mudando, por que vem mudando o teu humor. A queda do estrogênio afeta o sono, dá sono entrecortado, mais o fator, então o problema do sono já está pipocando. A queda do estrogênio faz com que você entre no processo chamado resistência à insulina. O que significa isso? Que a metabolização de carboidratos no seu corpo já não é mais a mesma. Então, os problemas vão só se acumulando. O fato de você não dormir já te deixa mais ansiosa. O fato do seu humor não estar bom já te deixa mais ansiosa. Toda essa ansiedade, todo esse sono, né, que fica a desejar porque você não consegue dormir tão bem, faz com que você comece a entrar num estado de estresse crônico. O estresse crônico começa a aumentar o teu cortisol. Cortisol alto é o hormônio que afeta mais ainda o teu metabolismo, piora o teu processo de resistência à insulina. Então quer dizer que o que você come de determinados macronutrientes como carboidrato, fica lá, você fica num estado de muita glicose circulando e não entra na célula. E essa muita glicose circulando, o que vai fazer? Vai fazer com que ela seja acumulada, né, principalmente aqui, ó, na barriga, sob a forma de gordura visceral, mudando a tua forma corporal do padrão ginecoide feminino para o padrão androide masculino. Então você passa a ter um problema, você começa a engordar e não só a engordar, você começa a engordar, rainha, de uma maneira disforme. Não é mais o teu corpo, não é mais aquele corpo todo bonito, todo arredondado mesmo, cheinho, não. E isso vai te causando um transtorno, mais ainda no estresse, mais ainda na ansiedade, mais ainda no sono. Ou seja, isso acontece com o seu corpo e ninguém considera. Os métodos tradicionais não consideram. E aí vem o que eu chamo muitas vezes do veredito maldito. Olha, você está ficando uma senhora. Então você quer o quê? Você quer ter o corpo lá de 20 anos? Então você começa a trabalhar a tua mente. Como não conseguem te ajudar, que é isso mesmo que você tem que se conformar. Que agora, daqui para frente, a partir dos 40, 50, 60 anos, você vai viver até os seus 80, 90, 100 anos desse jeito. Não, vamos voltar aqui lá no final, mas o primeiro que eu quero que você entenda que é um erro é a ignorância do desequilíbrio hormonal que vem nessa fase da menopausa, desequilibrando de maneira direta e de maneira indireta os hormônios, fazendo com que você entre num efeito em cascata de desequilíbrio hormonal. Então, a roda fica girando, girando, girando e você não melhora. Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro, aí você está só engordando, você não está emagrecendo de jeito nenhum e de novo vem as metodologias tradicionais tentam dizer o seguinte, ó, o teu metabolismo está lento. Se o teu metabolismo está lento, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir a tua ingesta, você tem que comer menos, vem muito comer menos. Ou a proposta é comer menos, ou a proposta é eliminar algum grupo dos macronutrientes, tipo, tira os carboidratos, ou come só proteína, ou faz dieta cetogênica. O corpo precisa tanto de proteína, como de gordura, como de carboidrato. Então, a proposta dessas dietas restritivas, que é o segundo erro, te levam mais ainda a um processo de desequilíbrio nutricional. Mais ainda, você já está em desequilíbrio hormonal. Pensa, você já está em desequilíbrio hormonal, agora você está recebendo uma proposta que vai te levar a mais desequilíbrio hormonal. Por quê? Porque você precisa tanto desses macronutrientes como desses micronutrientes para equilibrar o teu metabolismo. O resultado desse segundo erro das dietas restritivas é o quê? Um metabolismo pior ainda, pior, e vem outra questão, né? A restrição. Isso pode, isso não pode, até onde uma dieta restritiva é sustentável? Não é. Deus colocou aí todos os macronutrientes para que todos os macronutrientes sejam
sejam ingeridos mediante as necessidades de cada uma. Então o cérebro fica rechaçado. Ah, isso você não pode comer. Imagina você com uma restrição de um determinado alimento. Chega uma hora que o teu cérebro, que é você, dá um basta, fala, cansei de dieta. E muitas vezes, infelizmente a grande maioria das vezes, você cansa, não tem resultado, e quando tem resultado é pouco, e você veio presente de grego, né? Ganha tudo de volta, ou seja, engorda tudo de novo. E acaba gerando para você um processo de compulsão alimentar. E frustração, infelicidade, é claro. Então, dietas restritivas, rainhas, é o segundo erro. E o terceiro erro, já na sequência, linkando, porque tem tudo a ver, é a qualidade do teu sono. A qualidade do teu sono, ela já é afetada pelo desequilíbrio hormonal. Se você é uma rainha, então, que você tem calorão, isso tudo piora mais ainda. Já disse para você, no erro 1, da ignorância, que cai a progesterona, que atua no sono, que cai o estrogênio, que ajuda no sono também. Só que nisso tudo, que você estando mais ansiosa, você estando mais estressada, teu sono tende a piorar mais ainda. Só que você está numa vibe de você não ter um ritual para dormir. Eu te trago de novo a visão de estar no ciclo. Então, você vai estar agitada, tá acelerada, não cria um ritual para você dormir, tá erradíssimo. Então, você tem, quando o seu filho era pequenininho, você não falava, filho, tá na hora de ir para a cama? A criança não tá lá morrendo de sono, criança tem uma energia do capetinha, né? Tem toda a energia do mundo, e a criança você coloca ela para dormir. Você colocava o seu filhote para dormir 10 horas, porque muitas vezes você sabe que dormir cedo faz bem, você sabe que no outro dia muitas vezes ele tinha que acordar mais cedo para ir para a escola. Então tinha uma rotina, tinha um ritual. E eu te pergunto, você está tendo esse ritual ou você está dormindo mal? O que acontece quando você também dorme mal? Seja por estresse, seja por ansiedade, seja pela queda de hormônio, qualquer motivo, seja porque você está cheio de preocupação na cabeça, você tem um impacto gigante nos teus hormônios da fome e da saciedade. A grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade, estão todos desregulados, rainha. Então, no outro dia, fora você já estar mais cansada, você tem mais fome, fica aquela, sabe, bicada, toda hora come alguma coisa sem se dar conta, e a tua saciedade fica reduzida. Porque o corpo é sábio. Tem hormônios que dizem, olha, hora de comer, você está precisando de nutrientes. E tem um hormônio que fala, opa, você já comeu, então fecha aí, não precisa entrar mais. Então existe um equilíbrio. E o dormir mal traz esse desequilíbrio. Fora que o resultado desse dormir mal é acordar com cortisol alto, estar mais estressada, entrando mais ainda naquela bola de neve do teu metabolismo afetado. Então, o terceiro erro, rainha, é você estar dormindo com uma péssima qualidade ou dormindo demorando para dormir, ou dormindo e acordando picado, ou acordando do horário, ou indo para a tarde, ou seja, tá uma bagunça no teu sono. Isso afeta diretamente, sim, o teu metabolismo. Agora vamos para o quarto erro. O quarto erro é você desconsiderar que você é 60 a 70% água. O que eu quero dizer com isso? É você não ingerir a quantidade de água suficiente. Água é o elemento mais abundante do nosso corpo. Nós somos predominantemente 2/3 de nós é composto por água. Então, a água tem inúmeras funções vitais para digestão, para absorção, para circulação, para nossa temperatura corporal, para os processos de detoxificação, para nossa própria composição. Muitas vezes o inchaço está relacionado à falta de água. Então, se você ignora, esquece que você tem que tomar água, você cai num grande problema. Sede e fome se confundem. Muitas vezes, pelo fato de você estar desidratada, o teu cérebro manda um comando, porque os centros da fome e da sede são muito próximos. Então, você entende que você está com fome, vai lá e come. Aí terminou de comer, daqui a pouquinho vai lá e come de novo. Por quê? Porque, na verdade, o problema não é a fome, o problema é a sede. Mas se você não tem o hábito, não adianta também você falar, ai, vou tomar 1 litro de água e já tiquei. Ah, não gosto de água. Ah, eu esqueço de tomar água. Ah, tomar água vai fazer com que eu faça muito xixi e eu não consigo
ir no banheiro tantas vezes. Mas como assim? Como assim, se você é 65 em média, 2/3 de água, você não vai repor? Pensa numa água parada. Se você não está pondo, você acredita que o teu corpo vai excretar? Se você não está repondo, você acredita que o teu corpo vai fazer aquela água rodar, ou seja, entra e sai faz parte. Você está se limpando, você está depurando, você está excretando através do rim. Quando a tua urina está clarinha, é ótimo. Isso é sinal de saúde. E fazer xixi faz parte. Não tem que ser um incômodo, não tem que ser um desconforto. Então, tá erradíssimo. E você tem que considerar isso se você não toma o suficiente de água. O teu dia a dia no decorrer do dia. Então não adianta, porque sempre você vai estar naquela guerrinha de que é fome, toda hora eu tenho fome. Não. Provavelmente, se você não tem esse hábito, esse é um grande erro e isso vai te impedir de emagrecer, rainha. Quarto erro. Quinto erro. Esse quinto erro eu adoro falar, porque é o excesso de... É o estresse crônico. O que é o estresse? O estresse é uma situação de ameaça, seja física ou seja mental. Nós somos preparadas, sim, para o estresse, mas para o estresse agudo, para o estresse pontual. Então, o nosso corpo se prepara, vai lá, resolve e descansa. Então, várias substâncias no corpo são produzidas, vários mecanismos são ativados para que o corpo, exposto à situação de estresse, se defenda e entre numa calmaria. Só que, por situações do dia a dia, tua rotina de trabalho, tua rotina em casa, né, você fazendo 10.000 coisas ao mesmo tempo, você querendo cuidar de tudo. Isso eu tô falando do físico. Agora, você mentalmente, a tua cabeça viajando, pensando em várias coisas, você não parando, o que vai acontecer? É um estado de ameaça constante para o teu cérebro. O que ele vai fazer? Ele vai te deixar em estado de alerta. Só essa situação já pode impactar no teu sono, impactar na sua ansiedade, impactar na tua compulsão alimentar. Olha que coisa louca. E ainda, estresse crônico é igual à liberação de cortisol. O que é cortisol? É um hormônio relacionado à tua sobrevivência. Então, ele começa a mobilizar vários órgãos para quê? Para que dê conta. E está vinculado ao teu sistema circulatório, está vinculado ao teu sistema cardiovascular, está vinculado à tua tireoide, está vinculado ao teu fígado. Então, ele está ali coordenando vários órgãos para quê? Para dar condições para você de sobreviver. E está tudo certo. Só que o teu cérebro não está entendendo que isso é constante. Então, essa batida da questão do estresse é constante. E aí, a conta que você paga depois com o aumento do cortisol crônico, porque ele está o tempo todo ativando o que nós chamamos de mecanismo de lutar ou fugir. Que é essa a proposta. O cortisol está ali para quê? Para que você lute, resolva o problema ou para que você fuja do problema. E o resultado disso, rainha, é um impacto gigante no teu metabolismo. Muitas vezes, você também não emagrece porque você está em situação de estresse. Então, estresse crônico, a tua vida, a tua rotina, é algo que você tem que fazer uma revisão, porque a vida, o tempo, 24 horas, é um só. 7, 8, vamos dormir. Sobram, em média, 16. 16, dependendo do que você faz, da sua rotina de trabalho, da sua rotina em casa, de quem você cuida, se você cuida dos seus pais, se você cuida dos netos, se você cuida dos filhos ainda, você tem que gerenciar tudo isso. Mas o tempo é um só. Não dá para inventar. Tem que rever, depois vamos voltar para esse tema, o que você tem que fazer para poder fazer o gerenciamento do teu estresse. Então, esse foi o quinto erro. Eu vou te trazer mais um erro agora, que eu penso que é importante, eu não coloquei na minha listinha de erros, mas eu quero compartilhar com você que eu considero que é fundamental. Você está negligenciando o teu intestino. Como assim negligenciando? Está ignorando, não está cuidando. O intestino é fundamental no emagrecimento. É tão fundamental que tem um estudo bem interessante feito em ratos. Eles pegaram as fezes do ratinho gordo, transplantaram, ou seja, colocaram no intestino do ratinho magro. O que aconteceu? O ratinho magro ficou gordinho. Fizeram o contrário. Pegaram as fezes do intestino do ratinho magrinho e colocaram no ratinho gordinho. O ratinho gordinho emagreceu. O que esse estudo quis dizer?
Tanto que hoje, só para você ter uma ideia, existe alguns lugares no mundo que fazem transplante de fezes. Que louco isso, hein? O tanto que esse estudo foi impactante. Mas ok, só para te trazer esse conhecimento que eu acredito que é bárbaro, para você entender o quanto que a flora intestinal é importante. Nós somos uma bactéria, nós somos uma célula humana para cada 10 bactérias. O que significa isso? Tanto que tem um livro muito interessante que se chama 10% humano. Você gosta de leitura, é uma boa dica. 10% humanos. Mostrando o quanto que o nosso intestino é importante. O nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque ele tem uma rede neuronal própria, porque ele tem autonomia, porque ele produz, inclusive, muitas substâncias que o primeiro cérebro produz. Como eu acabei de citar para você, os neurotransmissores. Produz serotonina, produz dopamina, produz GABA, produz acetilcolina, ou seja, produz várias substâncias. Essas substâncias todas que vão impactar no humor, que vão impactar no comportamento, que vão depois impactar no sono, que são fundamentais no processo de emagrecimento, uma grande parte delas é produzida no intestino. Então você não pode negligenciar o seu intestino. Você tem que cuidar do seu intestino. Isso vai desde a escolha dos alimentos que você está colocando, nada do que eu já falei de desequilíbrio vai afetar a tua flora intestinal, vai da hidratação que eu acabei de falar, isso vai ajudar no seu intestino, e aí vem outras coisas que você pode estar fazendo que podem estar afetando a tua microbiota. Por exemplo, ingerir álcool com frequência, por exemplo, tomar muito remédio afeta a microbiota intestinal, e acredite, o próprio estresse afeta a microbiota intestinal. Então eu te trago isso como um erro extra, porque senão você desconsidera que você tem um intestino para cuidar. Então, Rainha, trazendo esses erros todos para a tua mente, aí você primeiro tem que entender onde você está errando. Tá, vamos fazer uma revisão dos erros para ficar bem claro para você onde você pode estar errando em um deles. Vamos lá fazer um review agora. Erro 1, ignorar o teu desequilíbrio hormonal na menopausa. Erro 2, dietas restritivas que levam a mais desequilíbrio. Erro 3, dormir mal, não considerar a importância do teu sono. Erro 4, a desidratação. Desconsiderar que você é 2/3 de água. Quinto erro, o excesso de estresse crônico na sua vida, sem fazer a gestão do teu dia. E o erro 6º, que é um erro a mais que eu trouxe para você, é negligenciar a sua flora intestinal. Ok, erros aí, eu não sei quantos desses você vem cometendo, provavelmente uma grande parte deles, e o resultado disso é o bater a cabeça, né? Não conseguir emagrecer. Você entra nesse processo todo, isso daí, tudo isso que eu falei para você, é o que faz com que você não ative, na verdade, o metabolismo da vovó, que eu venho falando para você. O que é o metabolismo da vovó? Se você nunca ouviu falar dele, eu espero que já. Se você é minha seguidora, se você está comigo, com certeza você já sabe o que é. Espero que você esteja. Se você não esteja, já tem que terminar aqui e já tem que ficar comigo conectada, e não só numa mídia, Rainha, em todas. Fica ligada, porque eu falo de tudo que você precisa sobre menopausa e climatério, tá? Mas voltando aqui, que é o metabolismo da vovó? O metabolismo da vovó vem quando você entra em desequilíbrio hormonal. O que acontece? Você emagrece, faz tudo lá, tenta de tudo, emagrece pouco, emagrece lento, engorda fácil e rápido. Resultado? Muito esforço, né? E nenhum resultado. Olha o resultado. Resultado é você não ter resultado. Que loucura é isso? Isso te deixa frustrada, te deixa chateada, né? Tendo que considerar, né, que você tem que viver os teus próximos anos assim. Não. Então, começo de tudo, o que é? Entender onde estão os erros. Agora, você concorda que fica super fácil? Tá, entendi quais são os erros. Agora, o que vamos fazer? Vamos começar juntas agora a corrigir esses erros? Vamos lá, vamos começar pelo primeiro erro. Falando em erros, Rainha, pode parecer até complexo, mas pensa só. Primeiro listamos os erros. Tá bem,
E agora? Como que se emagrece? Porque emagrecer na menopausa é de fato difícil, ou seja, não é fácil, principalmente sozinho. Agora, é 100% possível. E isso eu afirmo para você e assino embaixo, que se você fizer o que tem que ser feito, você vai conquistar o que eu estou te propondo, que é o emagrecimento saudável e que é o emagrecimento sustentável. Então, começo de tudo, vamos pegar os erros agora e deixar para lá. Então, primeiro aqui o erro, você já pode fazer um check nele, porque qual que é o primeiro? Você não conhecer, desconsiderar que há um desequilíbrio hormonal. Agora, aqui nessa live, você já sabe que tem um desequilíbrio hormonal. Então, opa, a ficha caiu. A ficha caiu. Se o seu médico não sabe, se a sua nutricionista não sabe, né? Se ninguém sabe o que está acontecendo com você, agora você já sabe. Então, pronto, você tem a consciência. Você sabe que vem a menopausa, você sabe que ela é irreversível, mas você sabe que agora, sabendo que você não pode mudar a tua fisiologia, mas entende o processo patológico que está afetando você começa a agir porque fala, tá certo, agora eu vou buscar a solução. E o primeiro passo é esse, tá consciente do que está acontecendo. E aí o que você vai buscar dentro dessa consciência? O equilíbrio hormonal, equilibrar teus hormônios. Equilibrar teus hormônios é repor hormônios? Repor hormônio é somente a cereja do bolo, rainha. Você não pode, presta muita atenção, tá errado você querer fazer uma reposição hormonal se você tá com sobrepeso, ou obesidade, ou a barriga da menopausa, porque você tá inflamada. E hormônio é estimulador, ativador, não só de determinados órgãos, ele vai, é como passar uma tinta numa parede, ele vai ativar tudo. Então, claro, se você já está usando e está com sobrepeso, você pode ver que não é ele que te ajudou a emagrecer. Por quê? Porque ele é o toque final. Eu chamo que é a cereja do bolo. Então, o que você tem que fazer? Equilibrar os hormônios como um todo. Lembra que eu expliquei para você que você tem vários hormônios desequilibrados? A insulina, a grelina, a leptina, o cortisol, a insulina, os neurotransmissores e não somente os hormônios relacionados à menopausa, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona, que são esses três onde se faz a terapia de reposição hormonal. Você não faz a reposição nos outros, nos demais. Então você começa equilibrando toda uma base. De que maneira? Aí eu já entro no outro erro, que é a dieta restritiva. Todas as dietas restritivas que estão sendo impostas para você não vão funcionar. Porque o que você precisa? Você precisa de uma alimentação equilibrada. Eu chamo essa alimentação equilibrada dentro da minha metodologia do emagrecimento, que eu chamo de emagrecimento metabólico, é uma alimentação metabólica. E por que alimentação metabólica? Porque essa alimentação vem repleta de nutrientes, fitonutrientes, vitaminas, minerais, fibras, tudo que o teu corpo precisa, seja proteína, gordura, carboidrato, de uma maneira adequada. Para quê? Para você começar a equilibrar a tua base hormonal, rainha. É daí que você começa a ter equilíbrio hormonal. Não é come mais desse, come mais proteína, ou tira carboidrato, ou come mais gordura. Está totalmente errado. Se fosse dessa forma por dietas, você há de convir comigo que todo mundo estaria magro? É só fazer uma dieta? Não é. O corpo não aceita dieta. Ele até aceita dieta por um tempo curto. Você até emagrece por um tempo curto. Depois você volta a engordar tudo de novo. Porque o teu corpo pede equilíbrio. Boas gorduras, boas proteínas, bons carboidratos. Aí você tem nas proteínas de origem animal, nas proteínas de origem vegetal. Você tem nas frutas, nas verduras, nos legumes, nas castanhas, nos grãos, nas sementes. Ou seja, quando você come de tudo, você consegue ter resultado. É esse o caminho da alimentação metabólica. Então, segundo ponto. O terceiro ponto aqui. Você não tem que dormir bem, que é o terceiro erro, então você tem que falar bem. Como da mesma forma que você colocava o seu filhote para dormir, você tem que se colocar para dormir, rainha. Você tem que ter um ritual do sono. Não existe, estou sem sono, não vou para a cama, vou ficar na TV, vou ficar no celular, vou ficar no computador. Não. Você tem que se colocar para dormir. Define um horário. Janta mais cedo. Vou dar um exemplo para você. Janta às 7, 8 horas. 10, você já busca ir para a cama. 10, você vai se desconectar de celular, de computador, de TV. Se assistir antes TV,
assiste um filme tranquilo, assiste um filme relaxante, não vai discutir problemas com a família, nem com o maridão, nem com o filho, coloca teu quarto numa temperatura boa, reduz as luzes para o teu cérebro entender que está na hora para dormir, toma um banho gostoso, não se enche de água à noite, água você tem que tomar mais durante o dia, né? Cuida de você, cuida da pele, cuida do rosto, faz tudo que você tem que fazer para o teu cérebro entender. No começo ele não vai entender, vai ter a resistência, normal. Seu filho também no começo não quer ir para a cama, depois ele entende que é hora de ir para a cama. Então você começa a dar um comando que tem que desligar. E uma hora que você já está fazendo as melhores escolhas alimentares, o teu cérebro vai entender que tudo certo, que é isso que você tem que fazer. Eu já linko esse terceiro agora com o quarto, que é a gestão do estresse. Não queira fazer de tudo para todo mundo, não dá. O tempo é um só. Não adianta, minha avó falava essa expressão, não queira ser uma laçadeira de máquina, sabe assim? Eu dou conta de tudo, eu consigo fazer de tudo. Você não consegue. Eu não consigo, a gente não consegue. O teu cérebro interpreta mal isso, ele liga. Quando ele liga, por isso que eu já linko o ritual do sono para o estresse, quando ele liga, ele entende que é uma ameaça, você não dorme. Você tem que criar o teu ritual, inclusive eu vou deitar e faço sempre uma oração. Mas você tem que escolher a tua oração que te dá calma, que te dá paz, que te dá relaxa, que te relaxa não ir para a cama. Eu tenho que fazer 10 mil coisas amanhã, o cérebro começa a pensar. Você tem coisa para fazer amanhã? Pega um local e anota tarefas de amanhã. Pronto, já tirou do cérebro, você não vai esquecer. Então desacelera, faz o que dá durante o dia, desacelera durante a noite. Coloca o teu cérebro e o teu corpo também no modo de repouso. Você precisa repousar. Se você não repousa, se você não dorme bem, os teus hormônios não entram em equilíbrio. Eu já expliquei que a alimentação leva ao equilíbrio, mas o sono e a gestão do estresse é fundamental também para compor todo esse equilíbrio. Estou no quinto, agora sim eu venho para a hidratação. Hidratação quanto? Quanto você tem que tomar de líquido dia? Em média 35 ml por quilograma de peso, tá bem? Então você pega 35, multiplica, sei lá, por 50 ou por 60 ou por 70, vai dar lá a continha, tá? Eu, por exemplo, peço 50, eu tomo, isso é o mínimo, tá? O mínimo que você tem que ingerir todo dia. Eu, com 51 quilos, tomo em média 2,5 litros de água por dia, um pouco a mais do mínimo. Então, é um pouco a mais do mínimo. E dependendo se a sua região é mais quente, você vai tomar mais. Se você treinou mais naquele dia, você vai tomar mais. É importante para o teu intestino. Muitas vezes, teu intestino é preso porque você está desidratada, muitas vezes a sua pele não está boa porque você está desidratada. Então, a hidratação, ela é importante para você emagrecer, até para você não inchar. Muitas vezes fala, estou inchada, retém líquido, é porque você está desidratado. Então, a hidratação é fundamental no teu processo de emagrecimento. O sexto item é você cuidar do seu intestino, você cuidar dessas bactérias maravilhosas. Afinal, nós somos mais bactérias do que células humanas. Então, não sei te falar, né? Agora vem uma interrogação. As bactérias nos habitam ou nós habitamos a bactéria? Essa proporção é de uma célula humana para 10 bactérias. Então, se existe uma interação, tem que cuidar desses pequenos micro-organismos que estão aí nos ajudando, nos protegendo, cuidando da gente. Então, se você cuida do intestino, da microbiota, evitando o quê? Evitando tomar remédio toda hora, tomar remédio é quando precisa, a água eu já falei, a alimentação saudável vai ajudar. Cuidado se você toma álcool com frequência, isso afeta a microbiota. E fazer a gestão do teu estresse vai cuidar super também desse teu intestino. Então, como você emagrece, rainha? Atuando para começar nos erros. Então, estou errando, vou deixar de cometer esse erro. Esse é um ponto. E dentro quando você deixa de cometer os erros, ao deixar de cometer, já se tornam acertos. Então, você já começa a acertar e já sabe como que você faz para você começar a emagrecer. Aí é uma jornada que você tem que continuar aprendendo. Para quê? O que acontece nessa jornada? Você começa com tudo isso a ativar o metabolismo da jovem. O metabolismo da jovem faz com que você, porque você entrou em equilíbrio hormonal, você começa a emagrecer. Você começa a emagrecer sem sofrimento. Acredite, você emagrece de uma maneira tranquila,
Você não precisa de dieta, você não tem aquele emagrecimento parecendo que você está doente, porque você está dando os nutrientes que o teu corpo precisa dentro da alimentação metabólica. Começa já, rainha. Começa já. O teu resultado é imediato. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito a entender os erros e já começa a fazer a coisa certa. Se você gostou, coloque aqui, doutor, eu gostei muito. Curte, que isso eu vou entender que esse vídeo vai te ajudar bastante também. Se você acredita que tem amigas suas cometendo erros, compartilha para que ela abra a mente também e deixe de cometer esses erros e comece a fazer a coisa certa. Um beijo no teu coração, nos vemos no próximo vídeo.